Em cada partida, há um grupo de pessoas que controla o rumo do jogo de futsal. E esse grupo é composto por vocês, árbitros e mesários. Então, eu quero dar uma boa noite, pedir aí desculpas por esse imprevisto, e aumentou mais a minha responsabilidade. O desafio ficou maior ainda, e eu quero que vocês saiam daqui com conteúdo, com um valor agregado que possam ser úteis para a sua vida pessoal e profissional. Tá? Ser árbitro de futsal é mais do que conhecer as regras do jogo. É saber lidar com a pressão, tomar decisões em frações de segundos e, ao mesmo tempo, manter a calma e o foco. Essa é a realidade que vocês enfrentam. E eu quero, antes de entrar diretamente no assunto, eu quero falar da origem do meu trabalho, para poder contextualizar no que eu vou apresentar para vocês. Vamos fazer uma viagem há 44 anos atrás. Eu estava no meu curso de engenharia, eu sou engenheiro formado pela PUC do Rio de Janeiro, e tinha bolsa para estudar, bolsa jogando o quê? Jogando futebol de salão. E eu tinha só 10% de bolsa, e louco para conseguir mais, mas a bolsa é proporcional ao desempenho, e não conseguia. Fui assistir uma palestra, quase que por acaso, sobre TQC, qualidade total. Sentei perto da porta para ir embora, mas quando o palestrante começou a falar, TQC foi algo desenvolvido pelos americanos no pós-guerra no Japão para recuperar as indústrias japonesas, que começaram a produzir produtos mais baratos e melhores do que produzidos no mundo inteiro. E todo mundo quis saber o que era. Quando o palestrante começou a falar, na minha cabeça veio, opa, peraí, se eu aplicar isso em mim para melhorar o meu desempenho? Naquela mesma semana, em maio de 1978, fui convidado para assistir uma palestra sobre desenvolvimento mental, sobre comportamento humano, hoje chama-se DOM. E eu assistindo a palestra, eu digo, peraí, se eu combinar isso com o que eu assisti lá no TQC, eu vou aplicar isso em mim. E foi assim que nasceu o método que eu desenvolvi de mobilização de grupo, que foi aplicado no boca a boca. Eu fui a primeira cobaia, futebol de salão, conversei com um amigo meu, só para vocês terem uma ideia, em 3 meses eu já estava com uma bolsa de 100%. Então, meu desempenho melhorou muito em termos de uma postura, de uma mentalidade desenvolvida. Eu conversei isso com um amigo meu que era triatleta na época, Carlos Alberto Gaglianoni. Ele começou a colocar em prática, começou a bater recordes, outros triatletas começaram a me procurar, e o boca a boca foi me levando para outros esportes. Natação, vôlei masculino, vôlei feminino, trabalhei com a Super Gasbras no Rio de Janeiro, bicampeã brasileira. Aí o Jorjão, meu amigo saudoso, Jorge Barros, me chamou para ajudar na seleção brasileira de vôlei feminino. A Maria Helena Cardoso viu uma reportagem de eu fazendo isso na seleção brasileira de vôlei feminino, me convidou para participar da preparação da seleção brasileira de basquete feminino, trabalhando com as feras, Hortência, Paula. Foi depois para o vôlei de praia feminino, e o boca a boca foi me levando para todos esses esportes, mas eu foquei mais no futebol. Aquele curso que eu assisti de desenvolvimento pessoal, 2 anos depois eu estava dando esse curso. Dei mais de 650 cursos para mais de 120 mil pessoas, e durante 30 anos da minha vida, profissionalmente, eu me dividia na mobilização de grupo, na área esportiva, e no DOM, no comportamento humano, criatividade, utilizar sonhos, etc., etc. Eu não posso falar da mobilização de grupo sem falar nos coautores, pessoas que me ajudaram a desenvolver esse trabalho. Além dessas pessoas, os treinadores com quem eu trabalhei ao longo desses anos todos, mais de 40 anos trabalhando. Então, diversos clubes aqui no Brasil, fora do Brasil, tive a oportunidade de realizar um sonho, de assistir uma partida cantando aquela musiquinha da Champions. Eu estava em clubes que disputaram a Champions. Uma coisa interessante é que ali vocês estão vendo o símbolo da Federação Paulista de Futebol.
Eu trabalhei com os árbitros, isso a gente fala mais um pouco mais adiante, da equipe de arbitragem. E foi muito interessante, e estou trazendo algumas dessas ideias. Participei de várias gerações de jogadores na seleção brasileira, tive a oportunidade de trabalhar em 2 Copas do Mundo, com 3 treinadores diferentes na seleção brasileira, então várias gerações, desde lá do tetracampeonato até recentemente. Na Copa da Rússia, foram mais de 40 jogadores de vários lugares do país que participaram desse trabalho de mobilização de grupo. No futebol, tem aquela máxima, né? Tá, tudo bem, tudo bom, mas ganhou o quê? Eu não ganhei nada, mas eu ajudei muita gente a conquistar títulos. E só no futebol profissional, sem contar medalhas de ouro, prata, bronze, que eu ajudei, colaborei com as equipes, essas são as do futebol profissional. Mundial de clubes, Mundial de seleção, 3 Libertadores, Sul-Americanos, etc, 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 etc. Então, esse é o trabalho que eu, inicialmente, dirigia para jogadores, depois eu vi que era importante dirigir também, direcionar para os treinadores, depois para os profissionais do futebol, os CEOs, executivos do futebol, cada lugar tem um nome diferente, e cheguei até a trabalhar também envolvendo todo o clima com os presidentes dos clubes que eu participei, alguns deles. E isso também se transformou em mentorias, com esses 3 direcionamentos. E o meu trabalho, sempre todos são baseados em 4 coisas que eu sou obcecado. São essas 4 coisas: a melhoria de desempenho, acelerar processos, conquista de propósitos e prolongar a vida produtiva. Porque eu nunca encontrei, na área do futebol, um jogador que detesta jogar futebol. Não, eles amam o que fazem. E essa ideia de prolongar a vida produtiva, isso daí cai como, né, soa como mel, como uma música linda e tal. E que é o caso de quem trabalha com arbitragem de futsal. Eu não acredito que existe alguém que saco, hoje tem que ir lá. Não, ama o que faz. Aliás, a gente vai ver algumas semelhanças. E eu vou trazer, tudo que eu vou apresentar aqui também vai estar baseado no melhoria de desempenho, acelerar processos, conquista de propósito e prolongar a vida produtiva, no futsal, além da quadra. Então, aqui, vocês terão a visão de um profissional que é um ex-jogador de futebol de salão, porque depois da PUC eu melhorei tanto o desempenho que eu fui convidado para disputar o Campeonato Carioca de Futsal na ABB, depois o Vasco me contratou, que trabalha com comportamento humano há mais de 40 anos, com experiência em alto nível esportivo e com entendimento da realidade dos árbitros, pelo trabalho que eu fiz com a Federação Paulista, com os árbitros da Federação Paulista de Futebol Profissional. Então, essa visão eu quero compartilhar com vocês. Morando 5 anos em Portugal, trabalhando com Jorge Jesus, 4 no Benfica, 1 no Sporting, eu conheci o guru do Mourinho e é grande amigo do Jorge Jesus. Ele me apresentou e nós conversávamos muito, o professor Manuel Sérgio. E ele tem uma coisa que eu nunca mais esqueci, que ele me falou, e que é o seguinte: para saber de futebol, tem que saber mais que futebol. Não pode ser só de futebol. Por isso que é o futsal além da quadra. Eu ouso fazer uma analogia. Para saber de arbitragem de futsal, tem que saber mais do que arbitragem de futsal. Com certeza, eu não estou aqui para dar uma palestra motivacional, porque eu não sigo a linha do motivacional, eu sigo a palestra objetivacional. O que quer dizer isso? Meus propósitos aqui, meus objetivos serão 3, basicamente. Eu quero proporcionar momentos de reflexões. Cada item que eu toco aqui, eu poderia aprofundar numa palestra, mas não dá tempo. Então, eu quero proporcionar reflexões. Eu quero incentivar reavaliações. No mundo que muda muito rápido, é muito importante a gente estar sempre se reavaliando.
e quero provocar iniciativas. Não adianta sair daqui com a cabeça cheia e não botar em prática. Então, eu quero provocar tudo isso. O tempo todo que eu vou compartilhar com vocês, lembre-se, eu estou ligado em melhoria de desempenho, conquista de propósito, acelerar processos e prolongar a vida produtiva. Dentro da minha visão, eu considero que ser de uma equipe de arbitragem não é só sobre o jogo, é sobre crescer como pessoa, enquanto cresce como profissional. Por isso mesmo, tem horas que eu vou falar com o profissional e tem horas que eu vou falar com a pessoa que está por trás do uniforme. Assim como quando eu falo com jogador de futebol, em outros momentos eu falo com quem joga futebol. Porque há décadas que eu constato que quando a pessoa melhora, o mesmo acontece com a sua performance. Outra constatação: o seu desempenho não é apenas relacionado aos conhecimentos, às habilidades e os treinamentos que você faz. O seu desempenho é diretamente relacionado ao seu estado. Em outras palavras, quando você está bem, o seu rendimento é um. Quando não está, o seu rendimento, o seu desempenho é outro bem diferente. Por mais profissional que você seja. Isso é válido para todas as atividades, não só as atividades esportivas. Jogadores e árbitros diferenciados são mais parecidos do que muita gente imagina. Quer ver só? Algumas semelhanças. Ambos enfrentam desafios que vão além ou do campo ou da quadra. Eu vou proporcionar a seguir momentos de autoavaliação. Então, nessa comparação, ambos fazem parte de uma das equipes do jogo. Ficou muito claro para mim quando eu trabalhei com os árbitros. Tem 3 equipes durante um jogo. As 2 que disputam vitória e derrota e uma, a de arbitragem. O trabalho em equipe é indispensável, já que tanto os árbitros quanto os jogadores dependem da comunicação e colaboração eficaz entre os colegas. No caso da arbitragem, todos os envolvidos têm um dos objetivos é facilitar a vida do colega. Os mesários facilitando a vida dos árbitros e vice-versa. Então, os diferenciados profissionais de arbitragem, eles não entregam o que é esperado. Aliás, qualquer atividade. Uma vez perguntaram a uma pessoa muito bem-sucedida, por que tudo que o senhor se mete, você se dá bem e tal? Ele disse, olha, eu sou uma pessoa como outra qualquer, só que eu faço uma coisa que eu não vejo muita gente fazendo. O que é? Quando me pedem para fazer alguma coisa, eu nunca me limito a fazer o que me pedirem. Eu sempre faço o que me pedirem e pelo menos mais 10%. Aí a gente começa a identificar os profissionais diferenciados. Tá? Outra semelhança, ambos precisam manter um preparo físico rigoroso para acompanhar o ritmo do jogo. Os diferenciados capricham nessa parte. Tá? Tomara que eu esteja falando com a maioria esmagadora de diferenciados. Outra coisa em comum, a concentração mental é essencial, pois decisões precisam ser tomadas em segundos, tanto os jogadores quanto a arbitragem. Os diferenciados são bons em estar no momento presente, eles não se desligam, são bons em permanecer no momento presente. Outra coisa em comum, o controle emocional ajuda a evitar erros em momentos de pressão, enquanto a resiliência é necessária para superar críticas. Todos que estão ali na quadra, dentro do campo, têm que ter esse controle emocional. Agora, o importante é ter estratégias para lidar com a pressão e as críticas. Ambas podem ser transformadas em aliadas. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso mais à frente. Outra coisa em comum, ambos devem ter um conhecimento técnico profundo das regras do jogo. Isso é óbvio, né? Outra coisa em comum,
O treinamento contínuo é parte da rotina de ambos. Os diferenciados sabem da importância deste hábito e não abrem mão desse hábito para manter o quê? O alto nível de desempenho. Outra coisa em comum, a capacidade de adaptação garante que eles respondam bem a situações inesperadas. Tanto o jogador quanto a arbitragem. Nem tudo vai acontecer como programado. E quem é diferenciado sabe perceber antecipadamente e se prepara através de sinais, tendências, ele faz a preparação dele. Tá? Então, isso é importante. Isso é muito importante. Os árbitros, assim como os jogadores, competem para ser os melhores. Os jogadores serem melhores para ascender na carreira, para vantagens financeiras, almejar uma seleção. E as recompensas para os árbitros, por terem boas atuações, são apitar os melhores jogos, ser mais requisitado. E esse daí eu já falei, amam o que fazem. Fazem parte de uma escassa categoria de profissionais que amam o que fazem. Tem que saber valorizar e desfrutar a sua atividade. Cada vez eu tenho mais certeza que ser árbitro ou jogador diferenciado, aqui isso é importante, é uma questão de escolha. Tudo que eu mostrei para vocês até aqui, para ser um profissional diferenciado, está a seu alcance fazer. E quanto melhor você estiver bem nesses itens, mais diferenciado você será. Aliás, isso faz parte de um pacote para ser usado na sua vida profissional, mas na vida pessoal também, não é só na profissional. Uma vida plena, saudável, produtiva e feliz é escrita quando a pessoa toma consciência que esse roteiro de vida é feito de escolhas e consequências. Cada escolha define um rumo diferente para a sua vida. Define os desafios, as respectivas consequências, para o bem ou para o mal. As suas escolhas definem até onde você pode chegar na vida. E está a seu alcance escolher e decidir. Decidir o quê? Ser um bom árbitro, ou ser um árbitro diferenciado, ou chegar no topo da sua atividade. Você pode escolher. Você pode escolher. Alguém aqui tem dúvidas sobre as diferentes consequências que você terá no futuro, tanto na vida pessoal como profissional, de acordo com essa escolha que você faz de ser um bom árbitro, um árbitro diferenciado, ou chegar no topo da sua atividade? Escolheu? As consequências vão ser diferentes, pode ter certeza disso. Alguém duvida que quanto mais profissionais aqui escolherem chegar no topo, vai facilitar a vida dos outros? Porque vai interferir, sabe o quê? Diretamente na imagem e no conceito da arbitragem da Liga Nacional. E como chegar no topo? Olha, eu trouxe 8 lembretes, que eu chamo de lembretes transformadores. Eu uso muito lembretes transformadores na minha vida, e tem sido muito útil. Eu trouxe 8, para não prolongar muito, tá? Porque são lembretes transformadores para transformar a sua realidade. Então, vamos lá. Fazer o que gosta é uma grande vantagem para quem quer chegar no topo, mas não é suficiente. Porque se fosse suficiente, todos que gostam do que fazem chegariam no topo da sua atividade, e isso não acontece. Para chegar no topo, tem que decidir pagar o preço. Qual o preço que você está disposto a pagar para chegar no topo da sua atividade? Tenho certeza que ontem, todos aqui ficaram felizes. Aliás, antes de falar no ontem, é muito importante, para decidir pagar o preço, se habilitar
ter foco e renunciar a muitas coisas. Aliás, aqui a gente começa a separar quem quer realmente chegar no topo. Não existe gente que chega no topo sem ter renunciado a coisas ao longo do caminho, sem ter foco, sem se preparar para chegar lá. Tá? Qual o preço que você está disposto a pagar para chegar no topo da sua atividade? Uma coisa que ontem, quem assistiu, acredito que a maioria tenha assistido, né? A final contra a Argentina, o Hexa, e depois da vitória por 2-1 sobre a Argentina, nas comemorações da seleção brasileira, eu ouvi uma coisa muito interessante. O Ferrão, dando a entrevista, autor do primeiro gol da seleção na final. Ele contou emocionado tudo o que ele passou para estar ali. Então, ele contou da lesão séria do tendão, que levou 13 meses de recuperação, outros problemas musculares que ele teve, inclusive, né, não durante, mas né, chegando perto da competição, falando de tudo que ele teve que passar e do que estava sentindo naquele momento. Ele refletiu e repetiu 3 vezes uma coisa que sempre ouvi durante as comemorações de grandes conquistas. Isso não tem preço. O que eu estou passando agora não tem preço. Isso não tem preço. Ele paga um preço e depois descobre que o preço foi pequeno. Não tem preço. E não tem preço. Gente, eu estou cansado de ouvir isso repetidamente. E eu falo, para quem nunca foi campeão, quando eu falo com os jogadores, eu conto isso daqui. Esse vai ser mais um exemplo que eu vou dar, dentre outros que eu sempre dei. Isso é muito importante. Por isso que é importante se habilitar, ter foco e renúncias. Tá? Se não tiver isso, fica pelo caminho. Por isso que outro lembrete transformador é esse daqui, ó, o segundo. No topo não cabe todo mundo. Todo mundo fica pelo caminho, porque carrega na bagagem coisas como procrastinação. Se tem na tua bagagem, tu não vai chegar lá. Desculpas. Você conhece gente que vive terceirizando responsabilidades. Não é comigo. Quer livrar o dele da reta. Ao invés de entregar resultado, entrega desculpas. Não chega no topo. Vitimismo. Não, vitimismo. Não se sente merecedor. Não se sente merecedor, se prepara para se sentir merecedor. Mas não, é mais fácil ser vitimista. Pessoas que vivem reclamando. Aí você pergunta, e o que você está fazendo a respeito? No que depende? Ah, não depende de mim. Mas o que depende de você? O que você está fazendo? Pessimismo. Né? Não é do tempo de vocês, mas o pessoal que é jovem há mais tempo tinha um desenho animado na televisão do Hard e o Lip. O Hard era uma hiena. Ó céus, ó vida, ó azar. A mesma situação era vista de uma maneira pelo Hard e pelo Lip, que era o leão, de uma outra maneira. Fica pelo caminho. Fica pelo caminho se você não souber observar as suas companhias. Se você tem 4 pessoas que vivem pessimistas, vitimismo, dando desculpas, procrastinando coisas, reclamando, e você se junta a elas, se tem 4, você vai ser a 5ª pessoa. Pode ter certeza. E não vai chegar no topo. Se você vive cercado de pessoas que vivem falando assim, eu preciso fazer isso, sabe que é importante fazer aquilo, mas não faz, mas vive repetindo. Se eu tivesse mais tempo, teria feito. Esse é o grupinho que não chega, é mais ou menos. Tudo acontece contra mim. Ela se acha tão importante que acha que o universo conspira contra ela. Ela acredita piamente nisso. Já cansei de reclamar sobre isso, mas não cansou de buscar solução do que está a seu alcance.
Você já deve ter ouvido pessoas falando assim, isso aí é muita areia para o meu caminhãozinho. Fuja dessa pessoa. Corra dessa pessoa. O pessoal todo que eu conheço, todo mundo faz assim. Todo mundo não chega no topo. Sabe? E outra coisa, né, que é muito importante, na sua atividade, você está se cercando dos bons, dos diferenciados ou do que estão querendo chegar no topo? É importante você observar isso. Para chegar no topo, você tem que ter na bagagem, não é essas coisas, não, é coisas como, por exemplo, ambição. Tem que ser ambicioso. Mas eu não quero ser ambicioso, eu não quero ser ganancioso. Agora, ambicionar coisas melhores para a minha vida, para os meus entes queridos, para a minha atividade, ser mais feliz, ser mais produtivo, eu não tenho essa ambição, não é pecado nenhum. É importante ter humildade para reconhecer falhas, porque tem gente que não reconhece. Não dou o braço a torcer. Pô, vai ficar no caminho, meu amigo. Ter humildade do aprendiz, se interessar, ir atrás, perguntar. Não vou perguntar não, senão o que vão pensar de mim? Enquanto está preocupado com o que estão pensando, está deixando de trabalhar para chegar onde quer. Tem que ter disciplina para implantar hábitos de excelência. Tem que ser persistente, tem que ter persistência. Agora, é importante saber distinguir. Persistência é uma coisa, teimosia é outra. Tem gente que é teimosa e acha que está sendo persistente. Qual é a diferença? O teimoso faz a mesma coisa o tempo todo. Não vou desistir, mas fica fazendo a mesma coisa, não vai conseguir. O persistente reavalia o que foi feito e tenta de uma outra maneira. Ter abertura para o novo. A gente vai falar sobre isso. E se você se junta 4 pessoas que estão nessa sintonia, você vai ser a quinta. As companhias podem te puxar para baixo ou te empurrar para cima. No caminho do topo, tem algumas armadilhas e tem também estratégias para acelerar o seu processo. Quero mostrar rapidamente aqui armadilhas, 3 armadilhas. Armadilha do prazer momentâneo. Gente, tem horas que vocês vão ter que decidir entre o prazer momentâneo e a satisfação duradoura. Escolhas e consequências. Convicções engessadas. O que é convicções engessadas? São aquelas convicções que a gente tem porque foram úteis no passado, mas o passado continua no presente. A gente tem que estar sempre se reavaliando. No mundo de tantas mudanças, se você não se reavaliar, você vai ficar o quê? Obsoleto. Quantos treinadores vitoriosos que não estão conseguindo mais, no caso do futebol, dar resultado? Depois de mais derrotas, só dão desculpas. Desculpas. Vários já não estão mais conseguindo trabalhar. Não estão conseguindo, estão em casa. Não vou citar nomes, mas vocês sabem. Convicções engessadas. Quer ver outra armadilha? Fazer pequenas concessões. Não, só hoje eu vou fazer isso, só hoje. Aí é só hoje, é só amanhã, é só depois da manhã. Fica pelo caminho. Qual preço você está disposto a pagar? Agora aqui, 3 estratégias para acelerar a sua subida. Uma delas, ter exemplos inspiradores. Gente, é muito importante. E exemplos inspiradores não precisam obrigatoriamente ser da sua área, mas coisas que você já identificou que podem ser úteis para acelerar o seu processo. Exemplos inspiradores. Como é que o fulano faz isso? Não é copiar e colar, não. Mas é copiar, contextualizar e colar. Características que, mesmo em outras áreas, a pessoa tem, puxa, isso daí está ajudando o cara e tal. Mas não é só pessoas. Você pode acelerar o seu processo observando situações, experiência dos outros.
se colocando no lugar dos outros. Os técnicos tops que eu conheço, eles aprendem vendo outros jogos e se colocando na posição do treinador. Se eu tivesse ali, eu faria isso. Ele fez isso. Pô, deu certo. Opa, deixa eu reavaliar. Ele está fazendo isso não vai dar certo e tal. Esse exercício é muito importante, experiência dos outros. Teve um árbitro que me contou uma coisa, árbitro de futebol de campo, que me contou uma coisa que eu achei sensacional. Ele ouviu de um instrutor da FIFA, num treinamento, isso daqui, ó. Olha o que ele colocou para os árbitros. Cada um de vocês tem a capacidade de ser mais do que um árbitro. Vocês podem ser uma referência de comportamento, equilíbrio e justiça. Olha que belo rumo de ser abraçado, hein? De você, a pessoa olha para você lá dentro da quadra, vê isso daí, ó. Referência de comportamento, equilíbrio e justiça. Outra estratégia para acelerar o seu processo até o topo é essa daqui, ó. Pedir ajuda. Gente, não fica tentando inventar a roda sozinho se você não está conseguindo. Pedir ajuda não é fraqueza, é virtude. O quanto antes você colocar isso na sua cabeça, em todas as áreas, mais feliz você vai ser. Ah, não vou pedir ajuda. Então tá, fica pelo caminho. 3, fazer networking. Como isso é importante. O que é networking, Evandro? É o processo de criar e manter uma rede de contatos, trocando informações e conhecimentos com outras pessoas. Vou dar uma dica aqui para vocês. Nas palestras que eu dou nas empresas e tal, uma coisa que está sendo descoberta por muitas empresas é descobrir o network multigeracional. O contato, o network entre gerações diferentes, as mais experientes e os mais jovens. Um agrega valor para o outro. Um agrega valor para o outro. Isso em todas as atividades. Quem sabe aqui vocês não se organizam também. Vocês vão ver como acelera o crescimento de todo mundo. Acelera o crescimento de todo mundo. Um dos grandes segredos de quem quer chegar no topo, aliás, eu considero a verdadeira mentalidade de campeão, e vai aí o lembrete transformador número 3, nunca acredite que tenha chegado no topo, porque depois do topo só tem descida. Só tem descida. Eu fico assim, horrorizado quando eu ouço pessoas falando assim, não, porque agora que a gente chegou aqui na liderança, vamos fazer tudo para manter. Um discurso para um grupo tem que ser até chegar à liderança. Quando chega na liderança, tem que mudar o discurso buscando mais coisas. Olha a importância da ambição. Não se mantém chegar no topo. Esse é o erro que muitos conseguem chegar no topo e tentam se manter lá. O seu topo é proporcional ao seu tamanho naquele momento. Então, o que eu tenho que fazer? Viver em sintonia com a ideia de ser um você melhor. Que, aliás, é a única garantia de dias melhores. Porque a pessoa que chega no topo e se acomoda, a coisa mais próxima, se você não observou, observe, que a coisa mais próxima da acomodação chama-se crise, em qualquer área. Área profissional, área de relacionamentos, área de amizades, área... não importa. Acomodou, a vida bate na porta, é a crise. Tá? Essa analogia de chegar no topo é uma ótima analogia para ilustrar outro grande segredo dos campeões. Esse daqui é batata. E lá vai o lembrete transformador 4. Vencer não é competir com o outro, mas consigo mesmo. Mas consigo mesmo. Os profissionais que estão se beneficiando de network, eles sabem disso daqui.
Então, eles não ficam negando conhecimento, nem trocando informações que não são as melhores, porque eles sabem que ele não está competindo com ninguém. É com ele mesmo. E aquilo vai ser útil para eles. Vencer não é competir com o outro, mas consigo mesmo. Ser melhor do que antes, não melhor do que alguém. A pressão e cobrança dos jogadores, comissão técnica e torcidas está no pacote da atividade de vocês. A imagem que você passa para as pessoas e as suas atitudes podem aumentar ou diminuir essa pressão, sabia? Você sabia, mas pode ter certeza disso. Vou dar um exemplo da época que eu jogava lá no Vasco da Gama. O nosso time só tinha cobra criada. Eu posso falar os nomes, mas ninguém não vai saber. Talvez o Ernesto Paulo, que foi treinador, era do nosso time, Ernesto Paulo Tamba, que era de seleção brasileira, ele era reserva do jogador da seleção brasileira, era no meu currículo, está no meu currículo isso, tá? O Vitinho, era tudo cobra criada. E uma coisa que acontecia é que, dependendo de como o juiz se comportava no início do jogo, eu sabia se ia dar encrenca ou se aquele jogo ia correr tranquilo. Então, uma coisa que, quando o árbitro se comportava com arrogância, prepotência, ameaças, gritos e postura agressiva, de respeito aos jogadores e decisões sem clareza, era encrenca na certa. Era encrenca na certa. E aí, escolhas e consequências. A gente pode ir para um caminho e ir pelo outro. Eu estou provocando isso aqui, sabe por quê? Porque para você se observar, e opa, peraí, isso daqui eu tenho que afastar um pouquinho, isso daqui eu tenho que me trabalhar. É justamente o futsal além das quadras, é uma coisa de você com você. Alguém pode até chegar e falar, mas nem espere alguém falar isso. Quais as consequências de seguir nesse caminho de comportamento que leva à encrenca? Aqui, ó, aumenta o clima de tensão. Você acha que é pouca que você já tem? Não, então vai aumentar o clima de tensão, insatisfação geral, revolta, confusão, indisciplina, desrespeito ao árbitro e hostilidade da torcida. É pouco ou quer mais? Então, quando começava o jogo, eu começava de não vai dar certo isso daqui. E qual a imagem que o árbitro passa ao se comportar dessa maneira? É importante vocês terem consciência. Qual a imagem que o árbitro passa ao se comportar assim? Desconfiança, no início do jogo. Insegurança com relação... Ele passa insegurança. Quando ele faz isso, ao invés de achar que tá... o outro olha assim, ih, rapaz, esse cara é inseguro. Cria um clima de confronto. A imagem dele está todo errado, acontece o quê? De decisões equivocadas, essa é a imagem que ele passa. Punições injustas, a torcida já está vendo que ele está injusto, e às vezes não está, mas a imagem que ele passa é essa por tudo que ele está transmitindo. Parcialidade, essa é a imagem que ele passa. Então, além do conhecimento técnico e a sua capacidade de aplicá-lo durante uma partida, o comportamento do árbitro é fundamental para facilitar ou complicar o seu trabalho. Que tipo de comportamento pode facilitar a criação de um ambiente mais tranquilo para a arbitragem? É importante pensar a respeito disso. Eu vou soltar aqui algumas ideias, mas com certeza não se limita às que eu estou apresentando aqui, que eu vou apresentar aqui. Então, é seguir o outro caminho. É um comportamento associado a calma e controle emocional, comunicação clara, postura de respeito, tom de voz moderado, coerência nas decisões, firmeza sem agressividade.
Firmeza sem agressividade. Vamos fazer uma coisa? Os da encrenca eu não quis aprofundar, não, porque é para virar a página. Mas vamos ver com mais detalhes cada um desses itens aqui agora. Então, vamos lá. Calma e controle emocional. Qual é o comportamento? O árbitro mantém a calma, mesmo em situações de alta pressão, não se deixando levar pelas provocações. Qual é a consequência? Transmite segurança aos jogadores, que se sentem mais tranquilos e confiantes que as decisões serão justas e equilibradas. Olha só como a imagem é importante. Comunicação clara. Comportamento. O árbitro explica de maneira objetiva suas decisões, quando necessário, garantindo que todos entendam suas justificativas. As consequências. Gera compreensão e reduz questionamentos. Jogadores e técnicos respeitam mais as decisões por entender os critérios utilizados pelo aquele árbitro. Sobre comunicação clara, deixa eu contar um negócio aqui para vocês. Quando eu jogava, tinha um árbitro lá no Rio de Janeiro que ele era muito bom em comunicação antes, durante e depois do jogo. Antes do jogo, ele falava algumas coisas, né? Na hora que juntava os capitães e tal, ele dava um jeitinho. E uma das coisas que ele falava, inclusive quando aparecia o nome dele, o nego já falava isso daqui, ó. Ele dizia assim, ó, não vou proteger nem o outro time, nem o teu, nem o dele. Eu estou aqui para proteger as regras. A gente chamava o protetor das regras. Então ele deixava bem claro. Você já parou, você sabe usar bem esse contato inicial com os capitães antes do jogo começar? Olha, tem muitas opções de coisas que você pode fazer. Tem gente que tem a mesma coisa o tempo todo, então fica a coisa automática, mas tem coisas que você pode plantar para criar um clima diferente, inclusive da tua imagem. Já parou para pensar nisso? Pode ser que alguns ou muitos aqui já façam isso, mas é uma ideia. E que funcionava. Durante o jogo, o protetor das regras, ele apitava e falava o que tinha acontecido, como se estivesse dando uma aula do jogo para os jogadores. Ele falava rápido assim, ó, parei porque você fez isso. Parei antes do jogador, parei porque você fez isso. Estou protegendo a regra. Era o jeitão dele. Veja, existem maneiras e maneiras e que pode ser desenvolvido por você. Uma coisa desenvolvida por você. Vamos lá. Postura de respeito. O comportamento. O árbitro trata os jogadores e treinadores com respeito, reconhecendo o esforço de cada um. Consequência, gera respeito mútuo. Jogadores e treinadores passam a valorizar a atuação do árbitro, colaborando, inclusive, com ele. Colaborando mais com ele. Eu vou dizer historinha. Não, não é historinha, não. Não é historinha. Porque eu, como jogador, eu não via como quebrar essa regra. E me preocupava em jogar. Não ficava preocupado com outras coisas. Ficava tranquilo, porque eu sabia que aquele lado estava tranquilo também. Tom de voz moderado. O comportamento. O árbitro fala de maneira firme, porém sem elevar o tom, usando a comunicação para acalmar situações tensas. Quais as consequências? Evita que pequenos conflitos se tornem grandes. Jogadores tendem a manter a disciplina ao serem tratados com calma e firmeza. Calma e firmeza. Não é só, não, calma e firmeza. Então, os árbitros, esse tipo de árbitro não deixa que a lagartixa vire um tiranossauro rex durante a partida. Tá? Coerência nas decisões. Poxa, quando a gente percebe, faz a leitura do jeitão do árbitro, o árbitro mantém um padrão consistente de suas decisões ao longo do jogo, aplicando as regras de maneira o quê? Uniforme. Isso daí, a gente faz a leitura. Consequência, os jogadores se adaptam melhor ao estilo de arbitragem e evitam atitudes indisciplinadas, já que sabem o que vai acontecer. Firmeza sem agressividade. O comportamento. O árbitro aplica as regras com firmeza, mas sem demonstrar agressividade ou se exaltar. Consequência,
Isso transmite autoridade sem provocar hostilidade, resultando em mais disciplina por parte dos jogadores. Gente, seguindo essas e outras coisas, que com certeza você, estando ligado nisso, vai perceber, porque um dos meus objetivos é isso, eu deixo a bola quicando. Poxa, o comportamento, que tipo de comportamento que eu posso desenvolver? E você mesmo vai ajustando. Mas, seguindo essas e outras que você vai desenvolver, a principal consequência que todo mundo quer ver durante o jogo é essa, a fluidez do jogo. Não tem aquela coisa de parar e gravar, não, fluidez do jogo. Pô, todo mundo que está ali no estádio vai gostar, os próprios jogadores, os treinadores, fluidez do jogo. Coisa chata, aquele negócio de parar toda hora e tal. Não é parar toda hora quando tem falta, mas parar por coisas que poderiam ser evitadas se você tivesse sabido trabalhar a sua imagem. Tá? Olha, eu acredito que aqui você tenha um bom guia sobre comportamento de um árbitro durante um jogo e suas respectivas consequências. Então, eu quero proporcionar aqui que você tenha um material de autoanálise para uma reavaliação produtiva. O que é reavaliação produtiva? É identificar pontos a serem melhorados e pontos a serem reforçados com o propósito de facilitar o seu trabalho e entregar melhores resultados. Porque, veja, os campeões, eles trabalham não só para melhorar as falhas, mas para cada vez as suas virtudes fiquem melhores, para se tornar diferenciais cada vez mais fortes. Lembre-se de fazer isso, tá? Não fica só trabalhando na falha. Não. Trabalha nos dois. Sobe o padrão, o nível. Sobe o patamar, né? Outro patamar. Depois de tudo que nós vimos, eu quero finalizar trazendo mais 3 lembretes transformadores. 3 lembretes transformadores. Então, seguinte, recuse-se a ser todo mundo. Recuse-se a ser todo mundo. É mais fácil ser todo mundo, mas todo mundo não chega no topo. Por que eu estou dizendo que é mais fácil ser todo mundo? Porque, repara só, quando estiver prestes a fazer algo que todo mundo faz, por ser menos trabalhoso e não o que deve ser feito, porque dá mais trabalho, para conseguir melhores resultados, aí já vem, todo mundo faz assim. Então, não caia nessa. Lembre-se, quando você estiver prestes para cair nessa, lembre-se do que vou mostrar a seguir. Lembre-se que você não é todo mundo. Você é o único. Gente, a previsão hoje de habitantes no nosso planeta é de 8 bilhões e 200 milhões de habitantes no planeta. Essa é a previsão para 2024. 8 bilhões e 200 milhões. Nunca existiu alguém igual a você. Nem nunca vai existir alguém igual a você. E você querendo ser todo mundo. Mas isso não. Faz isso não. Você é único. Tá? Sexto lembrete transformador é quando você estiver enfrentando uma situação dessa. O medo de não se adaptar ao novo. Isso vira um freio ao desenvolvimento de quem está insatisfeito com a sua realidade atual. Não, mas eu já estou aqui, já é conhecido, o novo me assusta e tal. A pessoa, muitas vezes, abre mão de oportunidades que estão associadas a mudanças e ela pensa 2 vezes antes de aproveitá-las, perde oportunidades. Não quer trocar o conforto do conhecido, apesar dela estar infeliz, pelo risco da satisfação duradoura, de conhecer novos e melhores horizontes. A capacidade que a gente tem de se adaptar, gente, é fantástica. É fantástica. Quer um exemplo? Olha aqui esse exemplo.
Vivemos no mesmo planeta, mas em mundos diferentes. O ser humano se adapta. Olha o esquimó e o beduíno do deserto. Ambiente totalmente diferente. Se adapta. Se adapta. A nossa capacidade de se adaptar é incrível, então não tenha medo do novo. Não tenha medo do novo. Lembre-se dos esquimós e dos beduínos. Não são os mais fortes que sobrevivem, mas os que se adaptam mais facilmente. Isso é, né? Essa é uma das principais características do ser humano. Sabe quando as pessoas dizem que nós funcionamos muito abaixo das nossas capacidades? É por causa dessas coisas. A gente não tem consciência de algumas habilidades, de alguns poderes que estão ao nosso alcance. E deixamos de fazer coisas, deixamos de aproveitar oportunidades, porque a gente abre mão de usar o poder que nós temos. Eu, há muitos anos, com certeza, aí, uns 60 anos atrás, 60 não, mas uns 50 anos atrás, eu li um livro que me marcou muito, o livro Ilusões, do Richard Bach. Nesse livro, ele escreveu uma coisa que tem me ajudado muito até hoje. Isso não tem validade, prazo de validade. Ele escreveu assim, ó: nunca dê as costas a possíveis futuros antes de ter certeza de que não tem nada a aprender com eles. Ao dar as costas para possíveis futuros, você corre o risco de ficar estagnado por não se propor a experimentar o novo. Eu chamo isso de síndrome da Gabriela. Como assim, Evandro? Eu não sei cantar, não, mas eu vou arriscar. Lembra aquela música? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, você sempre assim. Gabriela, sempre Gabriela. Você não conhece gente que vive falando isso? Ah, eu sou assim mesmo. Gente, nessas horas, lembre-se de que ninguém sente falta daquilo que não conhece. Abrir-se para o novo está associado à sua evolução pessoal e profissional. Ou você percebe que você não é, mas está, ou será mais uma Gabriela na vida. Eu nasci assim. Ah, eu sou assim mesmo. Pô, você está assim mesmo, parceiro. Você não é assim mesmo. Senão não chega no topo, aliás. Nem na vida pessoal, nem na vida profissional. E no mundo de mudanças constantes e cada vez mais intensas, aceleradas, você correrá o sério risco de ficar o quê? Obsoleto, que nem o nosso amigo aí, ó. No restaurante do CT, lá do Benfica, a o oitavo lembrete transformador. Esse eu deixei por último. Eu morava no CT, porque lá no hotel, pô, de 4 estrelas, com certeza, 3 estrelas, com certeza, chegando a 4. Tudo lá, tudo top. E no restaurante, do CT do Benfica, tinha um pensamento do escritor português e benfiquista José Saramago, que eu nunca mais esqueci, e quero compartilhar com você agora. Estava escrito assim, ó: o que as vitórias têm de mal é que elas não são definitivas. O que as derrotas têm de bom é que também não são definitivas. A nossa vida, ela é feita de derrotas e vitórias. Mas nós fomos concebidos para vencer muito mais do que perder. Sabe a razão de eu afirmar isso? Eu afirmo isso. Porque todos nós já nascemos com uma mensagem de vitória. Talvez você não se lembre. Mas você já nasceu vitorioso. É só lembrar do processo de concepção para estar aqui. Você venceu milhões de outros concorrentes. Teve persistência, resiliência,
superou muitas adversidades para nascer. A sua primeira grande vitória foi ter nascido. Então, gente, antes de se sentir derrotado, antes de ter medo de enfrentar desafios, lembre-se disso. Essa mensagem já está com você aí, você já nasceu comemorando, já nasceu comemorando, tá? Dessa maneira, nós chegamos aí no final do conteúdo que eu preparei para vocês. Desculpe mais uma vez aí o atraso, né? Problemas técnicos e limitações do novo, agora eu aprendi a usar, e saio daqui muito feliz por ter tido a oportunidade de falar com vocês, que é um público muito especial, e que o holofote vai estar mais ainda em vocês por causa da conquista do final de semana. E eu espero que essa apresentação tenha sido do nível do que vocês vão passar daqui para frente e do nível dessa conquista tão importante que vai refletir no trabalho de todos vocês. Ok?